Salve, salve, rapaziada ligada aqui no Cearacast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e mais uma vez vamos debater sobre o Alvinegro de Porangabuçu, que teve uma semana cheia, mudanças, troca na executiva do Departamento de Futebol do Ceará, quem vai chegar, como que o Ceará vai preparar o terreno, já pensando na temporada de 2024. E hoje nós trouxemos aqui dois convidados ilustres, que são potências na narração do Sistema Verdes Mares. O Jotinha, que já é carta marcada aqui, né? Figurinha carimbada do nosso Cearacast. Mais uma vez, é uma grandíssima satisfação ter você aqui com a gente, Jotinha. Satisfação é minha, Samuel, de estar ao seu lado, ao lado do Antero, né? Aqui no podcast do Ceará, para a torcida do Ceará. Bom seria se a gente tivesse aqui para falar de um momento assim espetacular do Ceará, uma próxima subida à primeira divisão, mas infelizmente hoje é o que temos, né? Essa situação do Ceará que a gente vai pontuar aqui dentro do Cearacast, que deixa a torcida alvinegra preocupada, né? E triste, porque pensava que o Ceará subiria, voltaria logo à primeira divisão. Mas é um prazer estar ao seu lado, ao lado do Antero. É isso, você já deu a deixa aí para dizer quem que tá vindo com a gente hoje para falar sobre o Alvinegro de Porangabuçu, né? Antero Neto, nosso narrador aqui do Sistema Verdes Mares, beleza, nosso chefe também. Né, cara? Satisfação ter você aqui, Eu tô chateado, viu, Samuel Conrado? Você não me chama, eu fico ali, rapaz, olhando, vocês gravando. Dá vontade, né? Não, mas é um maior prazer estar aqui com vocês, é muito bom. Tá com vocês batendo papo, como disse o Jotinha, pena que não é um assunto, de repente, agradável de se acompanhar, mas eu não sei qual é o ditado, Samuel, que tem, não sei se é chinês, tudo é chinês, né? Esse é um ditado chinês que diz que das grandes crises é que vem as grandes soluções, né? Aquela mais popular de que pegar um limão e fazer uma limonada. Acho que o Ceará tem mais uma oportunidade de fazer isso, Samuca, de pegar um momento que eu nem considero crise, eu não acho que a palavra... Entendo que a palavra crise ela é muito forte, mas é um momento de instabilidade. É um momento de instabilidade, um momento em que as coisas não aconteceram dentro de campo, os resultados não aconteceram, os resultados não rolaram, mas ainda tem uma mínima possibilidade, mas eu acho que é uma oportunidade que o Ceará tem de olhar para dentro, de olhar para si e, deste momento, criar uma saída, criar uma resolução. Porque aí eu vou parafrasear o outro grande comentarista aqui da casa, que é o Wilton Bezerra, que diz, sempre ele pontua, né, de que as crises ou os momentos de instabilidade não são para sempre, um momento isso vai passar, só que é preciso acelerar para que isso passe o mais rápido possível, né, Samuca? Exatamente, e o Vozão tá fazendo esse movimento, né, de já pensar na temporada seguinte, fazendo algumas trocas. Já trocando ali nesta reta final de Série B, ainda restam 9 partidas. Isso. E na segunda-feira a gente teve aquela informação, né? Nessa semana corrida lá no Ceará, demissão do executivo Juliano Camargo, demissão do roupeiro André Marcelino, e a gente bota um asterisco, foi por conta daquela situação à parte naquele jogo contra a Chapecoense do uniforme errado do Barleta, e também as demissões de atletas, Christian, William Maranhão e Sidney. Vocês concordam com essas trocas, com essas demissões? E além disso, tem um supervisor de futebol também, que saiu por último agora, o Cristiano Ibiapina. Vocês concordam com essas mudanças no Ceará? Eu tenho uma pergunta para o Jotinha. Opa, diga lá. Posso? Vamos mandar aqui para o Jotinha. Jotinha, é precipitado ou foi no tempo correto ou demorou demais? Em que momento você acha que o Ceará toma essa... O que é que você acha desse momento que o Ceará toma essas decisões? E daqui a pouquinho, claro, Antero, eu poderia até responder que foi tarde demais, mas eu acho que é o momento correto. Por que o momento correto? O Ceará tem 9 partidas, mas assim, matematicamente o Ceará tem condições de voltar à primeira divisão. Tem ainda. Mas assim, dentro de campo o time não corresponde, não é verdade? O time não nos dá aquela garantia de que o Ceará vai vencer 9 jogos seguidos, se não conseguiu ao longo da Série B engatilhar 4 vitórias, 5 vitórias. O Ceará engatilhou 3 vitórias, foi o máximo que o Ceará fez, né? Ainda na primeira volta desse campeonato. Eu acho que é o momento correto. O Ceará já deve estar pensando para 2024, não tem como, né? Não pode passar 2 anos seguidos numa Série B. O Ceará provou isso ao longo dos 5 anos que passou na primeira divisão, que é um time que tem cancha para permanecer numa primeira divisão. Então é o momento correto de mudar. Mudar o departamento de futebol é o mais coerente, né? Porque você não pode continuar com algo que não deu certo. O Juliano Camargo fez um excelente trabalho, acho que no Criciúma, né? Antes de vir para cá, né? Exatamente. Até tanto que o Criciúma subiu a Série B do Brasileiro.
mas não reeditou isso no Ceará. E tá quase subindo para a Série A, né? Pois é, está quase subindo para a Série Tá A. brigando lá. Ainda é fruto desse trabalho, talvez, do Juliano Camargo, né? Mas assim, não deu certo no Ceará. E o que não dá certo tem que ser mudado. Não tem como. Uma empresa, ela funciona com todos os seus funcionários a contento, fazendo com que essa empresa cresça. Então, o Ceará é o futebol. Seria a grande meta do Ceará, subir a primeira divisão, retornar à primeira divisão. Não conseguiu. Algo está errado? Está. Queria também abrir um parêntese sobre o roupeiro. Eu até falei no Jogada, que se o Ceará tivesse num bom momento, isso nem aconteceria a demissão dele. Também acho, Jota. Mas é por conta da demissão, do mau momento, né? Aí Eu também concordo vem à contigo. tona isso. Eu vi vocês comentando muito, acho que você estava na mesa com o Breno, tava você, o Breno e o Alexandre, Isso. né? No Jogada Primeiro Tempo, Sim. vocês estavam comentando, o Samuca também estava lá. E aí o Breno falou um ponto que eu, inclusive, conversei com ele, a gente ficou conversando pelo WhatsApp, né? Discutindo no bom sentido da palavra, porque é o seguinte, a questão ainda do Marcelino, o Breno pontuou Antero, mas isso aí é uma questão de empresa, isso é uma questão do mercado, aquela coisa toda. De certo modo não, ele tem uma questão mesmo de mercado, ele cometeu uma falha. Por exemplo, em muitas empresas há política de consequências. Você faz alguma coisa equivocada, ou se cometeu um erro, aí tem uma política de consequências, o que é que vai ser feito, tem advertência, enfim, todas as grandes empresas, a maioria tem essa política de consequências dos seus atos ali de trabalho. Se a gente cometer um erro grave aqui na nossa empresa, nós somos passíveis a demissão, suspensão, isso é super natural. No entanto, eu acho que tem um outro lado aí, que é o seguinte, eu não vi, pelo menos, naquele momento, uma repercussão contra o funcionário em questão, contra o Marcelino, eu não vi. Eu vi o seguinte, aquela imagem do Barleta com a uniforme diferente não era pontual. O Jota foi perfeito quando ele falou, na minha opinião, não era uma questão daquele momento. Acho que ela representou a temporada do Ceará. Lembra daquele gol contra do Thiago Pagnocel? Eu estava até narrando esse jogo, Jota, contra o Novo Horizontino, Samuca. Agora nos 4-1. Foi, agora nos 4-1. A gente falou o seguinte, cara, o gol contra, que foi o quarto gol do Novo Horizontino, foi a representação daquele jogo ruim do time do Ceará. Aquela imagem do Ceará com o uniforme trocado é a representação de uma temporada confusa do time do Ceará, de uma temporada atrapalhada. Das trocas de treinadores, apesar do título da Copa do Nordeste, mas ainda meio que aos trancos e barrancos, mas de repente até pela força da camisa, olha o contraditório aí. De qualquer forma foi um título, né? De qualquer forma foi um título, né? Um título de repercussão, né, no Nordeste. Não, né? porque a temporada tá ruim, mas você imagina se não conquista a Copa do Nordeste. Sim, Seria terrível a temporada do Ceará. Então, aquela imagem, ela representou a temporada atrapalhada do time do Ceará. E o porquê que eu sou contra, eu achava que era um exagero do time do Ceará. Porque você tem que olhar os outros aspectos. De um cara que está lá há 8 anos, não ter cometido erro nenhum ainda. Não ter cometido nenhum erro. Um cara que foi chamado para a seleção brasileira. O Jota falou, se o momento do Ceará não fosse esse, nós concordamos que o cara não seria demitido. Não seria. Talvez até uma punição mais branda, né? Exatamente. Eu acho né? que tem que... Olha a política de consequências. O que é que isso impactou? Impactou o quê? Claro que também é uma decisão do Ceará. Eu estou falando do Antero aqui, olhando de fora. Eu não vi nenhuma pressão externa, a não ser que tenha alguma pressão, por exemplo, do patrocinador, que evidentemente deve ter se sentido chateado, mas o patrocinador em questão que ficou na camisa, no caso o principal, ele ainda é patrocinador do clube, ou seja, você não colocou um outro nome de uma pessoa que não está, ou de uma empresa que não está colocando dinheiro, ainda é um patrocinador do clube, mas não é um patrocinador master, e transpareceu muito, e aí por que eu acho que vem uma outra questão que eu tinha falado também no Jogada Segundo Tempo, e por isso que eu perguntei aqui ao Jotinha, sobre se era o momento certo, se era o momento tal, aquela coisa. Acho que o Ceará precisa se preocupar muito com gestão de crises. Tero, o Ceará tem que preocupar e colocar a bola para dentro do gol. Isso sim, mas não, o clube de futebol, a empresa que tem mais de 200 profissionais, o clube de futebol ele não é só isso. Então o Ceará precisa se preocupar com a gestão de crise. E me pareceu que o Ceará potencializou uma crise com a demissão do funcionário. Por quê? Porque transpareceu a seguinte imagem. Foi uma temporada toda atrapalhada. Aconteceu uma coisa e o único demitido foi ele. Sim. E as outras coisas atrapalhadas da temporada? E as contratações equivocadas? Teve o Juliano Camargo, beleza. Mas as trocas de treinadores,
Aí, se a gente for elencar aqui os equívocos, o Ceará teve muito equívoco na temporada. Então parece que com a demissão de naquele momento, uma única figura, parecia que o único errado era ele. Sim. Parecia que o único erro que teve no time do Ceará foi esse. Olhando mais uma vez, para quem está acompanhando aqui, realmente o pessoal vai fazer um corte, né? Olhando de fora para dentro. A gente não sabe qual foi a repercussão disso dentro do time do Ceará. E aí é onde que eu estou falando. O Ceará precisa da maturidade, que a gente vem falando há bastante tempo. O Ceará precisa da maturidade para decidir as suas coisas a partir de agora, porque essas decisões, e aí que eu perguntei ao Jota se estava na hora, se não estava na hora, aquela coisa toda, essas decisões vão pavimentar o caminho do Ceará para frente. O que não dá é para o time do Ceará ficar a todo momento de estabilidade, troca. Perdeu 3 jogos, troca treinador. Sim. Passou uma temporada, troca o diretor de futebol. Aconteceu um erro, troca fulano e tal. Porque senão não vai sobrar ninguém, sobrar porque você vai lá e coloca outra pessoa no lugar. Mas você cria uma estabilidade. Você não tem continuidade. E o Ceará tá deixando de ter continuidade, não só nos treinadores, em outros setores também, que são também importantes. E aí para o outro ponto, que é a questão de botar a bola para dentro do gol. O Ceará está tendo estabilidade para as funções que melhorem o desempenho do time dentro de campo. Narrador prepara, porque o narrador fala que só. Eu juntou eu e o Jotinha aqui, viu, Samuel Conrado? É verdade. Você estava falando, até eu estava ouvindo aqui, e isso aí realmente é verdade. Ó. A consequência da bola não entrar não é simplesmente o campo, mas é o extracampo, né? Muito, o que vem lá para chegar no campo, né? Essa preparação para chegar no campo. Isso. Talvez seja isso que o Ceará... Outro ponto, o Ceará está contratando agora uma psicóloga, né? Um psicólogo, um profissional da psicologia. Exatamente, Né, Samuel Conrado? E aí eu já vi uma discussão... E antes era uma prioridade do Ceará que se permanecesse na Série A, só que caiu e aí acabou não tendo a contratação do profissional. Façam terapia. Tem que ter. Sabe, eu vi uma reportagem outro dia, se eu não me engano, dos 20 clubes da Série A, apenas 5 tem psicólogos. Esse acompanhamento permanente. Ah, Tero, mas você não precisa de um camisa 10, você não precisa de um centroavante? Precisa. Também. Ou a prioridade é o 10, a prioridade é o centroavante, mas você precisa também ter uma estrutura. E a psicologia, ela é fundamental, como a nutrição, ela é fundamental. As coisas mudaram, né, Jota? É verdade. O futebol mudou. O futebol não é como de décadas passadas, anos 70, 80, totalmente diferente. Né? A forma da preparação física não mudou. O que era feito lá não é mais adaptado. Hoje você não corre mais do que era antigamente. Então você tem que cuidar de outros pontos também. Então, o que acontece dentro do campo não é causa, é consequência. E aí tem que ter o profissional da psicologia, um bom profissional do departamento médico, da fisioterapia, do fisiologista, do... Isso. E até pegando esse gancho... É um esporte de alto rendimento. O Daniel Gomes, que é o chefe do CESP, né, que é o Centro de Excelência e Saúde e Performance da equipe do Ceará, o departamento médico do Vozão, ele veio aqui no muito Ceará legal Cast. O papo, inclusive. Isso, muito interessante. Você que não acompanhou, tá? Vai lá no YouTube, também acompanha no Spotify ou então no Deezer, onde você gosta de escutar qualquer tocador de podcast, que você vai ouvir lá o Ceará Cast com o Daniel Gomes. Ele fala sobre isso também. E ele diz que é uma coisa que falta no Ceará também, né? Uma psicóloga para poder acompanhar, um psicólogo para poder acompanhar todo o elenco. É uma necessidade que o Ceará tem, porque no departamento médico do Vozão, hoje a gente tem fisiologista, tem fisioterapeuta, tem toda uma equipe que antes não tinha há 5 anos atrás. E hoje é uma coisa mais que precisa de acompanhamento. Sim, e até essa questão de insegurança, de departamentos que precisam ser mais sólidos na equipe do Ceará. O João Paulo Silva, ele foi para aquela coletiva recentemente e ele falou em relação à insegurança que existe com a troca de presidentes. Robson de Castro saiu na temporada passada, o João Paulo ele assumiu em março, de fato, né? Sim. Assumindo como presidente ali. Teve um presidente anteriormente. O Carlos Moraes. Alguns ficou um mês. 3 meses. 3 meses, né? Porque o Robson sai em janeiro por ali, né? Aí ele fica mais uns 2, 3 meses E até março acontecer a votação. E aí, essa instabilidade e insegurança também acontecia com o Robson de Castro, porque tudo se concentrava nele. Era uma crítica que a torcida tinha. E o João Paulo, ele meio que fez isso, essa jogada de colocar departamento de futebol, colocar tudo pro Juliano e pro Albeci, e esse planejamento que não deu certo na temporada passada, ainda com o Gustavo Morínigo, ficou muito claro que o ano de 2023 do Ceará seria difícil, quando vem aquela situação da demissão do Gustavo Morínigo, aí vai o diretor de futebol na coletiva e diz que o nosso objetivo, desde o começo, era trazer o Eduardo Barroca. Uhum. E o Gustavo Morínigo... doutor Santos. Exatamente. A ideia de planejamento do Ceará, com o perfil de jogadores que eles contrataram, com o perfil de jogo que o Ceará tinha naquele momento com o Gustavo Morínigo. E também com o que os treinadores teriam à frente a pensar na equipe do Ceará. Por exemplo,
O Eduardo Barroca é um cara mais de proposição de jogo, né? Ele gosta de propor o seu jogo. Então são jogadores mais que atuam do meio pra frente, que tem aquela posse de bola com mais qualidade. O Gustavo Morínigo não era esse cara, era um cara mais reativo. Segurava um pouco mais, saía nos contra-ataques. Então são perfis diferentes que o elenco do Ceará acaba atrapalhando. E aí eu vou para outro ponto também, sobre o elenco alvinegro, que é justamente isso, a questão do inchaço. A falta de planejamento que acabou levando ao inchaço, que o João Paulo Silva disse e concordou há cerca de um mês na coletiva que ele disse, que até validou o trabalho de Albeci e Juliano naquela ocasião. Aí e depois... 3 semanas depois acontece a demissão do Juliano Camargo. Então mostra que o planejamento do Vozão, pensado ainda em novembro de 2022, a situação não estava tão legal assim como a gente imaginava para 2023. Né? Não estava, não. O Samuel estava falando de mudanças, aí eu tentei puxar aqui pela memória. De treinadores foram vários, né? Isso. Mas realmente é muito instável, né? Jota, Samuca, o pessoal que está aqui acompanhando o nosso papo. Se você olhar, o Ceará teve, do último ano para cá, o Jorge Macedo foi ano passado, né? Foi ano passado. Você sai Jorge Macedo, sai Sérgio Dimas, aí chega Juliano, que já foi embora, PC Guzmão chegou e foi embora. Isso. Tô tirando os treinadores. O presidente sai, entra outro, depois é o outro. Aí você muda a diretoria. Cara, é muita mudança. É muita mudança. Demais. Para um setor que mostra o caminho que vai ser trilhado, o caminho que vai ser traçado do clube. O caminho que vai ser traçado é concentrado no departamento de futebol. É muita mudança e é aquela história. Dentro de campo não é causa, é consequência, né, Samuel? Exatamente. Você estava falando sobre... Você ia falar alguma coisa, Jotinha? Falando sobre essa situação de tantas mudanças, do lado da presidência até se entende com a saída do Robson, porque tinha que ter alguém antes das eleições, né? E entrou o Moraes, né? O Carlos Moraes. Isso, tinha que ter. Depois vem a eleição e o presidente atual foi eleito para cumprir o mandato, não é isso? Exato. Aí, por aí dá até para se entender. Agora, não se entende, são tantas mudanças na parte de futebol, né? Mudanças, e isso para mim retrata a falta de planejamento. Um planejamento assertivo. O Ceará era para ter feito o quê? Caiu da Série para a Série B, saiu da Série A para a Série B, era para fazer um planejamento para retornar e trazer... eu sei que os recursos... Que beleza. Peguei um papelzinho aqui emprestado do Samuel. É verdade. E a caneta também, né? Não, e a caneta é sua. Não, é dele também. Ah, tá legal. Tem 80 cores aqui na caneta. 80, não sei como é que pode. Aquela de 80, daquela de 80, aquelas antigas. Raiz, essa aqui, Samuel. É verdade. Desculpa, Jotinho, desculpa. Aí vem essa situação, né? O Ceará, por exemplo, caiu da Série A. O Ceará tinha uma estrutura, não tinha, quando estava na Série A? Tinha. Sim. Né? Caiu para a Série B. O que era para ser mantida aquela estrutura, para tentar voltar à primeira divisão. Eu entendo, Jota, que causa... Eu sei que os recursos são diminuídos. Bastante. Né? Mas ainda assim, me pareceu que esse ano o problema do Ceará não era dinheiro, né? Exatamente. Claro que era diferente do ano passado, mas em comparação com outras equipes, por exemplo, da Série B do Brasileiro, ele não é com pires na mão. Não tá à toa, na segunda janela de transferência, o Ceará fez um horror de contratações 6 aí. milhões, O Saulo Gostei do Mineiro e também o Christian Barleta, e a situação não... Teve um outro que foi usar a expressão carrada e deu um maior problema lá no Ceará, viu, Samuel? Rapaz, você sabe dessa história, não? Não, tô por fora. Eu vou deixar... Eu acho que o Jotinha... Aliás, o Jotinha conhece... Vocês conhecem a figura, Sim. mas ele usou a expressão... o TH dele conhece também, que está aqui na coordenação da nossa gravação, e ele colocou numa manchete que o Ceará fez uma carrada de contratações. Já sei. Mas é uma expressão nossa, né, É cara? bem tipicamente nordestino. Como que você diz, uma carrada, o que é um monte, uma exatamente, ruma, entendeu? isso. Um horror. Aí entenderam que era pejorativo e tal, mas aí é uma outra história. Eu já sei quem é a figura. Exatamente. Rapaz. Entendeu? Ora. Mas enfim. Continuando aqui com o pensamento. Olha, eu acho que o Ceará deveria ter mantido essa estrutura que ele tinha. Acabou essa estrutura do Ceará de 5 anos na primeira divisão. Física não, física Pois tá é. lá. É. Tá lá. A física e era para ter mantido isso e, ao meu ver, na minha situação, né, pensamento, o Ceará deveria ter contratado jogadores à altura para disputar uma Série B, já pensando na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque trouxe muitas contratações equivocadas, embora, por exemplo, eu vou citar 3 jogadores aqui, ó, que o Ceará contratou, que na Série B eles renderam. Luvanor não rendeu lá no Cruzeiro, né? O Chay não rendeu lá no Botafogo. Esse Igor Kleber, que o Ceará acabou emprestando para o Criciúma, que era time dele, o Ceará contratou, ele fez 14 gols na Série B do ano passado, subindo a equipe do Criciúma, ajudou a subir o Criciúma. Jean Carlos.
Jean Carlos no Náutico era um verdadeiro gigante, né? Naquela articulação de jogadas do Náutico. E até vou até defender o Guto Ferreira nessa questão do Igor Kleber, porque ele, numa coletiva, ele fala, no ano passado, todo mundo queria o Igor Kleber no seu time. E aí ele tentou dar uma chance pra ele aqui no Ceará, mesmo sabendo que o restante dos jogos com o Eduardo Barroca, o Igor Kleber tinha ido muito mal, né? A expectativa criada no Igor Kleber não surtiu efeito porque o jogador não conseguiu render no campo de jogo. E o Guto Ferreira deixou ele ainda jogar alguns jogos, né? Até como titular, jogando fora de casa, aquele jogo contra o Mirassol, mas ele não rendeu mais uma vez. Então, essa lista aí, só pra dar um adendo sobre o Guto Ferreira. Acabou fazendo um gol e contra, né? Uma derrota do Ceará. Isso, exatamente. Que desempenho, hein? Pô, não é desempenho, cara. Longe de parecer o Jotinha lá no Cruzeiro, no Flamengo, no São Paulo. Não, Fluminense, São Paulo e Vitória. Fluminense, São Paulo e Que Vitória. isso. É? Diferenciado. De onde, Jotinha? No bairro do Mucuripe. Muito bem. Ô, rapaz, bom demais. Samuel já tava acreditando. Eu tava acreditando, Pô, aquelas o Jotinha passagens. lá, vocês são Fluminense, é lá do Mucuripe. Bom demais. E aí, a gente ainda pegando essa deixas de demissões da equipe de Ceará, vamos para essas reformulações que devem acontecer, né? Bora. O João Paulo Silva tinha falado recentemente que quer um cara que vai chegar e ele vai dar a chave do clube nas mãos do cara. Fernando Praz é esse cara? Seria um executivo de futebol que tem esse know-how, que tem um conhecimento de Surgiu base o nome dele? também? Subiu? Fernando Praz, que inclusive estava agora no Vozão Academy, né? Ele deu palestra lá. Sim, exato. Então, um cara que o Ceará tá ali no radar, tá sendo um cara procurado também. Vocês acham que o Fernando Praz seria um bom nome para isso? Samuca, sendo bem sincero, assim, acho que sim. Primeiro ponto, eu acho que é um cara que por aqui passou, encerrou a carreira aqui, tem um conhecimento, se não é vasto, amplo, mas tem um conhecimento, um cara muito rodado no futebol, um cara muito acostumado ao protagonismo. Sim. Né? O Fernando Praz construiu carreira, por exemplo, no Vasco, né, em bons momentos. Acho que ele cai com o Vasco, ele disputa uma Série B com o Vasco. E ele acontece, sobe com o Vasco. Sobe com o Vasco, mas é um cara que deixou a sua marca lá, positiva, e especialmente no time do Palmeiras, né? Então, é um cara que está acostumado é um cara que tem a vivência, digamos assim, do protagonismo, sabe? A vivência... Eu estou tentando encontrar aqui a palavra... Não é da primeira... Acho que é da primeira linha, sabe? Assim, da coisa boa, mas que o cara que vivenciou o outro lado também, que embora o Ceará estivesse na Série A do Campeonato Brasileiro, mas em termos financeiros, abaixo do que, por exemplo, um time do Palmeiras. Então ele entende qual é a realidade. Sabe, ele jogou aqui e falou, opa, peraí, é um time estruturado, como falou o Jota, fisicamente muito bem, deu muito salto de qualidade nos últimos anos, mas ainda está nesse processo. Talvez isso na cabeça dele, né, esteja mais claro, porque muitas vezes acontece isso, né? Você traz um treinador, traz um jogador, traz um dirigente, que o cara tá numa realidade totalmente diferente e não entende a realidade daqui. Ah, não, eu quero contratar 20. Cara, não tem como eu contratar 20 jogadores. Eu quero contratar o principal jogador da Série A do Campeonato Brasileiro. Não dá. Preciso encontrar alternativas dentro da nossa realidade financeira. Então, como ele passou por aqui, pode ser que ele tenha essa ideia, essa maturidade do como é que está a questão do time do Ceará. Mas, Samuel, eu acho que o Ceará chegou um momento também, devido a todas essas mudanças, de que, beleza, é um bom nome, pelo menos eu acho, já o Jotinha vai falar sobre isso, por tudo isso que eu falei, mas eu acho que o Ceará precisa dar tempo para saber como é que as coisas vão se desenrolar no time do Ceará. Porque a questão da demissão, muitas das vezes o problema da demissão não está na demissão, está na contratação. O erro não é demitir, o erro muitas vezes, é o contratar. É a má avaliação, sabe? É a observação equivocada, é o cara que não tem nenhuma característica que você pontuou com o elenco que foi formado, aí eu estou falando de treinador. Enfim, é preciso... Eu prefiro dar tempo, se for mesmo ele, para ser esse executivo de futebol. E eu acho que o cara que vier, o João Paulo faz um movimento que eu acho correto, de que ele precisa ter a responsabilidade mesmo, a questão da chavinha. Claro que é muito, não vou dizer da boca para fora, mas é muito simbolismo isso, porque o João Paulo continua sendo presidente. Sim. Ele que vai lá, amigão, ó, ele que assina. E se a coisa der errado, é o nome dele. Então tudo vai ter que passar por ele, vai ter que ter o aval dele, ele vai estar envolvido, mas não concentrando, não totalmente responsável, por exemplo, por uma formação de time, né? Eu acho que o Fernando Praz, ele, como jogador de futebol,
como pessoa é espetacular, mas ele tem essa experiência em ser um executivo de um time de futebol? Ainda não. Será a primeira vez, né? Então será algo assim que a gente vai ficar naquela expectativa, vai dar certo ou não vai dar certo? Por isso que eu disse que espero dar um tempo. É verdade. Na minha opinião, o Ceará devia trazer uma pessoa já experiente na função, entendeu? Um executivo que já tenha serviços prestados em algum outro lugar. Eu sei que o Fernando Praz, ele é acostumado a vitórias, a conquistas, mas como jogador de futebol, né? Na parte diretiva, ele não tem essa experiência. Então, para mim, era trazer alguma pessoa que... O Ceará não pode mais errar. Eu vou aqui uma música do Roberto Carlos, diz que o erro não conserta o outro. Cante. Né? É importante. Não, você tem que cantar, Jotinho. Aí a audiência do podcast vai cair. Tu lembrou da música? Eu não lembrei da música. Não essa música, não. Pois é. Como é que é a caga dele? Rapaz, eu nem lembro a letra, eu só lembro dessa frase. Um erro não conserta um outro. Um erro não conserta o outro, né? Então o Ceará não pode consertar um erro com outro erro. Também. Não dá. Você acha uma aposta? Você acha que é uma aposta, não? É quase um risco, seria assim, no Praz? Sim, seria um risco, porque ele não tem serviço prestado na função de executivo. Pode ser. Ele é jogador de futebol, já parou de jogar futebol, né? Inclusive, eu até acho que o Antero lembra de um episódio desse, eu narrei um jogo do Ceará, o Ceará estava prestes a cair, eu disse, se não tirar o prazo do gol, o Ceará vai cair. O Antero até disse, rapaz, Jotinha, que é isso? Fica difícil. Porque naquele tempo, o Praz, para mim, foi um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. Sim. Mas aqui ele já estava em fim de carreira, já estava sem reflexo. Tanto que ele perde na posição, né? Isso, por isso ele perdeu para o Richard. Aí o Richard assumiu, foi titular da equipe do Ceará. Mas assim, passou isso aí, viu, Praz? Não tenho nada contra você, tá certo? Tamo bem. Estamos de bem. Meu amigão. Mas assim, eu espero que você tenha sucesso na vida como executivo de futebol, mas eu acho que não é o momento para o Ceará, não. O Ceará está nessa... O Antero falou que não é crise, né? Tudo bem, concordo que não é uma crise. Crise é uma palavra muito forte. Mas é um momento muito, assim, de dificuldades. Instável. É um momento delicado. De instabilidade, muito né? Delicado. Então ele precisa acertar. Acertar em trazer um grande nome. Também concordo com o Jota, danou-se. Minha opinião é a do Jota também. Junto. Eu acho que fico meio a meio aqui, viu? Eu também concordo com o Jotinha. Em pontos. Mas é aquela história, Jota. Se você tem a convicção, é preciso ter convicção. Cara, o Fernando Praz está dentro do nosso orçamento. Ele, por exemplo, se preparou, estudou, ele não teve ainda a questão, mas a gente confia de que ele tem os contatos certos, ele tem a linguagem do jogador, sabe? Ele jogou, ele era um cara muito respeitado, ele não era um cara provocativo, ele é uma marca, sabe? Precisa ter convicção. E não... Mas acho que pode ser. Vamos ver. Vamos ver. Aí realmente é ano passado o Ceará arriscou, não foi? Trouxe o Lúcio Gonzalez, primeira viagem ainda como treinador, e aí acabou como aconteceu aquela situação. Eu acho, Samuel. Por que eu defendo... Antero, primeiro que eu acho que são situações diferentes, são situações distintas. O cargo de treinador, ele mais requer arriscado. Muito mais a experiência, sabe, da leitura, embora esses caras... Puxa, os caras... 13 anos, os caras já estão jogando, então a vida toda fazendo isso. E passaram por grandes treinadores, no caso o Lúcio. Exatamente. Né? Por muitos bons treinadores. Eu fico pensando, Jota, era pra gente ter... É porque eu acho que os jogadores de futebol, muitos são desligados mesmo. Mas se você... É que nem um professor. Se você vai pra uma aula e tem um baita professor e você não extrai nada do cara, você vai fazer o que ali? Aí às vezes eu fico pensando, o cara é treinado por técnico campeão do mundo, sabe? Com pré-eleção, com tudo. E sai jogador que... Era para todo final de temporada a gente ter uns 3, 4 grandes pensadores do futebol, sempre jogadores que vão se aposentando e caras que tiveram... Eu sei que tem muito do querer dele, assim, eu quero seguir no futebol, eu quero continuar, mas tem muito... A relação ex-jogador, bom treinador, eu sei que a maioria, mas vamos pegar aqui, por exemplo, treinadores espetaculares no Brasil, a reformulação dele é muito pequena para jogadores que já se aposentaram, jogadores que pararam. Mas enfim, vou voltando aqui. E lembrando do Lúcio Gonzalez, o Jotinha falou, os caras têm uma vivência com grandes treinadores, mas naquele ponto a situação do Ceará era muito mais desesperadora, porque você tinha que trazer um cara para livrar de um rebaixamento. Com o Praz, caso venha, é uma questão de trabalho, né, de início de temporada, Nossa. Ele ou qualquer outro que venha. E a responsabilidade vai ser dividida dele, que é grande, desse executivo de futebol, ou diretor de futebol que seja,
com o treinador, que aí é uma outra questão, né? Uhum. Com o profissional que vai estar ali dentro das 4 linhas também. E aí vai ser Wagner Mancini, não vai ser, aí tem que ver, aí tem que ver. Tem que Aí é que esperar. vem, mas o diretor executivo, ele tem que trazer pessoas de confiança dele também, né? Colocar pessoas de confiança na parte também da comissão técnica, né? Porque senão vai ficar um falando uma coisa, outro outra. E né? isso é importante, isso é importante. Tem que falar todo mundo a mesma linguagem. Não que, por exemplo, o Samuel é contratado para ser, parabéns Samuel, ser o executivo de futebol lá do time do Ceará. É isso. Aí o Samuel vai chegar lá, nunca teve contato com o Wagner Mancini. Uhum. Eu vejo que nada impede do Samuel tocar o barco com o Wagner Mancini e não querer levar o Jota para lá. Não, porque eu acho isso. Eu acho que ele não impede. Não necessariamente essa mudança, a saída do Juliano Camargo e a chegada do novo executivo impactaria numa outra mudança de treinador do time do Ceará. Mas tem também uma possibilidade de apertar o reset, apertar o start, começar tudo do zero, tudo novo. E aí seria um outro treinador aí, meu amigo. Aí tem que ter paciência, até pra ter esse casamento. Porque Aliás, esse Guzmão com o Gustavo Mourinho, a situação também não foi nada boa, né? Essa Foi. relação que existia Posso lá no lançar uma Ceará. pergunta aqui, ó? Diga lá. Vocês acham que o Mancini termina essa Série B pelo Ceará? Pai, não sei, Jota. É uma pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Eu, É tão maluco, Jotinha, mas sabe por que Pois que eu é. me apego? é o que o passado agora vem recente do Ceará. Né? Exatamente. Como é que eu vou dizer, não muda não? Meu amigo, você mudou um treinador com 2 jogos na Série B, Que foi campeão do Nordeste. depois entre um jogo e outro da final da Copa do Nordeste. Então eu não sei. Porque o Ceará tem feito uma questão e aí eu até estava anotando aqui, de ser advogado do time do Ceará. Tinha anotado aqui, de eu tentar ser o advogado, de me colocar na posição de ser advogado do time do Ceará. Porque eu acho que o Ceará está tentando fazer o seguinte, o Ceará está tentando assim, meu amigo, vamos se fechar aqui, se fecha, vamos ver o que é que a gente vai fazer para aí a gente fazer uma apresentação. Acho que o Ceará está fazendo isso. E não me surpreenderia caso ele... Porque a gente não sabe o que é que está passando internamente lá. Ninguém sabe o que é que está passando no time do Ceará. Sendo advogado do Ceará, e eu vou voltar, Samuel, estamos falando muito, já tem mais de meia hora aqui. Meia hora. Voltando ao começo da sua pergunta, que você fez aqui a gente, ao começo do nosso papo, sobre demissão. O Ceará se colocou na situação, na minha opinião, tão delicada, Jota, Samuel e todo mundo, porque é o seguinte, se o Ceará toma uma decisão mais firme, ou precipitada, ou o nome que seja, tem uma repercussão. Se ele também não fizer, também não tem uma repercussão? Uhum. Também, então, o Ceará ele se colocou numa balança em que ele precisa, aí eu volto na questão da gerência de crises, que ele precisa muito bem saber os passos que ele vai dar, como que ele vai dialogar. Eu acho equivocado, por exemplo, a entrevista do Nicolas, que nós tivemos essa semana. Isso. A entrevista do Nicolas, o time do Ceará está aqui, e a entrevista do Nicolas, ela foi remota, ou seja, os jornalistas não podem ir a Porangabuçu, e previamente observadas. Eu acho que transparece uma imagem de antipatia. Eu acho que, na minha opinião, é uma imagem de antipatia. Pô, Antero, mas você não acabou de dizer que o time está querendo se fechar, de repente está querendo se fechar? Uhum. Se você está querendo se fechar e você está querendo fazer uma avaliação, é melhor não ter. Eu preferiria dizer o seguinte, pessoal, é o momento que a gente está aqui fazendo as nossas análises, nós temos 9 decisões pela frente, a gente quer um foco total, então queria a compreensão de vocês, jornalistas, porque nessa semana a gente não vai conseguir ter entrevista coletiva. Seria bem melhor, né? O recado não é melhor? Com certeza. Eu sei que aí o Samuel, poxa, mas aí eu não vou ter a palavra de ninguém, o torcedor, o lado do Ceará poderia estar pensando, poxa, a gente está tendo, pelo menos, dando ao torcedor um pouco da palavra do jogador, tá? Mas acho que é muito da forma. Eu acho que é muito da forma. Na minha opinião, eu acho que é antipático. É antipático e não é resolutivo. Eu não vejo justificativa para que você não tenha, ou para que você tenha esse tipo de modelo de entrevista. Eu estou falando só de um aspecto. Um treino fechado. Eu entendo. Eu entendo. Cara, essa semana a gente vai fazer treino 0. Nenhuma imagem. Eu compreendo. Porque a gente já sabe das justificativas. É o treinador que quer um trabalho, Sigilo. quer ter mais sigilo, quer ter mais intimidade com os seus jogadores.
Esconder do adversário. Esconder do adversário, embora isso seja muito Quase difícil, né? hoje em dia, mas é uma jogada ensaiada, é a liberdade da cobrança, isso a gente já sabe, isso é uma justificativa. Mas essa da entrevista não não vejo justificativa. Não cabe. Não cabe Não justificativa. caiu bem também, até com a torcida do Ceará que criticou a ação. É exatamente isso que eu estou dizendo, Samuel, sabe? Eu vou de novo tocar nessa palavra da gestão de crise. Parece que o Ceará está tranquilo, assim, as coisas começam a se acalmar, aí alguém lá de dentro fala assim, mas tá tão tranquilo, né? O que a gente pode fazer aqui para dar o burburinho voltar de novo? Aí, essa é a questão. Só que aí, retornando, tô falando muito, desculpa, Samuel. Que é isso? Retornando à questão de advogar. O Ceará tem uma missão de fazer o seguinte: tomo postura ou não tomo postura? Qual postura eu vou tomar, qual postura não vai tomar? E eu lembrei de um episódio que aconteceu com o Wagner Mancini, que foi aquela do Bruno. Sim. Porque o Wagner Mancini ele já traz consigo um histórico do Zé Ricardo. E nós ouvimos, acho que foi algum companheiro nosso que teve numa viagem e encontrou os companheiros da imprensa de Minas Gerais. E um deles, de uma emissora grande de Minas Gerais, falou o seguinte: o Zé Ricardo não joga com o Wagner Mancini. Vocês podem esperar que o Zé Ricardo não vai jogar. Só se for uma necessidade da necessidade. Até agora não jogou, né, Samuel? Isso, não Até foi agora aproveitado. não joga com o Wagner Mancini porque eles tiveram um problema, então ele não joga. Aí o Bruno teve um problema com o Wagner Mancini. E perdeu a titularidade. No outro jogo ele perdeu a titularidade. Aí eu falei, poxa, mas será que o Mancini precisa mais de tato? Mas ele também não precisa mostrar imposição? Porque será que ninguém sabe o que o Bruno, ninguém sabe o que o Bruno fez no vestiário? A gente tá só supondo. Porque o Bruno não se manifestou, mas a gente sabe que ele pediu desculpas depois. Foi, no dia seguinte. Ele pediu desculpas. A situação que a gente soube foi que o Wagner Mancini foi cobrado do Bruno Ferreira em relação às saídas de bola dele, que não estavam sendo legais algumas partidas. Aí ninguém sabe como é que o Bruno falou de volta. Qual foi a reação do jogador? Qual foi a reação do jogador? Esculhambou, honra, moral, aquela coisa toda? Aí ele teria que tomar essa decisão mesmo, não porque tem que tomar decisão. Tem um adágio, a gente fala muito, nós somos nordestinos, tem que lembrar dos adágios, né? Por falta de um grito se perde uma boiada, né? Perde. É verdade. Né? E aí, o treinador ia perder a moral. Entendeu? Assim, o Ceará tem uma missão, quando eu digo Ceará, diretoria, agora também o Wagner Mancini, disso. O exemplo do Bruno Ferreira ele é muito claro. Eu, Antero, fico, poxa, mas será que o Wagner precisa ter um pouquinho mais de tato também? Não que o André tenha comprometido, mas você tinha um goleiro titular, aí você tem uma discussão e você tirou o goleiro, se o goleiro não joga mais, mas qual foi a postura do goleiro? Você não tem que mostrar perante aos outros que alguém tem que ter um comandante, que precisa ter respeito, respeitar a instituição. É essa balança aí que tem que ficar, viu, Samuel? Veja só, Samuel, que nós temos o nosso comandante aqui, né? Sim, claro. Você vai desrespeitar o Antero, né? Quem manda é tu, J. Romulo. Ora, quantos anos de narração, 33 anos. 33 anos de narração. Esse ano, né? Tu tem quase de idade. Quantos anos tu tem, Samuel? Eu tenho 26. Eu tenho 36, Jotinho. Quando tu começou a narrar, eu tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. Eu tenho que pedir a benção ao Jotinho. O Samuca nem era, né? Copiar o certo é errado? Imitar o certo é errado? Não. Você estava falando. Até porque eu me apeguei a bengala, tu jogo Ceará, eu digo, bengala dele, eu vou. Aí. Entendeu? Eu não sei se vai soar legal para o torcedor do Ceará, mas o exemplo a gente tem aqui no futebol cearense. É o Fortaleza? Sim, Marcelo Paes. Marcelo Paes administrou uma crise já com o Vojvoda, né? Eu anotei aqui, viu? Você anotou aí? Eu anotei aqui. Pois é, e eu não estava lendo o papel dele, tá certo? A gente está em sintonia, né? Total. Em sinergia. Narrador fala com o narrador. Narrador fala com o narrador. Diferente. Aí assim, Fortaleza, torcida queria ou não queria a cabeça do Vojvoda quando o time estava em 20 rodadas na zona do rebaixamento? Todo mundo queria. E 14 na lanterna, né? Se não me falha a memória, ano passado. Foi que o Marcelo Paes disse? Não sai, né? E manteve, tá aí o Fortaleza. Eu entendo o que o Antero está falando. Gerenciar a crise, às vezes, não ouvir tanto o torcedor. Eu sei que o torcedor é uma peça importantíssima, né, de um time de futebol, porque ele vai ao estádio, faz aquela festa toda, se associa ao clube, né? Sim. Isso é bacana demais. E é ele que manda no clube, né? Pois é. Ele que manda no clube. O torcedor é que manda no clube. Mas assim, o torcedor pode ter uma impressão equivocada, né? Sim. No caso aí do torcedor do Fortaleza. O torcedor é paixão, né? Exatamente. O torcedor é paixão. E o diretor não, ele tem que ser razão, né? A paixão tem que ficar de lado, tem que ser pela razão. Então,
por que não dar uma olhadinha como o Fortaleza fez, né, para gerenciar tudo isso? O crescimento do Fortaleza em 6 anos foi absurdo. 2017 Absurdo. veio para a Série B e daí chega numa... Incrível. Anos maravilhosos na primeira divisão. E né? vai para o 6º ano na Série A do Campeonato Brasileiro. Desculpa, Samuel, Não, só para eu complementar, ainda pegando esse mote do Jotinha, aí vem muito confiança que você está fazendo, certeza que você está fazendo do seu trabalho. Ah, Tero, mas a diretoria do Ceará não me parece que eles... Não é confiança não, qual foi a palavra que eu usei, rapaz, agora há pouco, para você validar assim, um trabalho? Convicção. O Ceará, naquele ponto lá, o dirigente, o Paes, tinha convicção do que ele estava fazendo. Uhum. Porque quando você troca de 4 treinadores numa temporada, é sinal que você não tem convicção. Porque convicção é assim, cara, o Jotinha é um baita do narrador. Nós temos convicção. E o Jotinha tá aqui porque temos convicção de que ele é bom, porque ele dá emoção, que ele entrega o trabalho. Essa é a convicção. Não, mas o Jotinha, não, ele tá com um problema em casa, tem dias que a gente não tá bem, tem uma narração que não tá legal, a gente não tá legal da voz. Mas qual é a nossa convicção? De que no todo ele faz um bom trabalho. Primeiro ponto, convicção. E eu acho que aí o Jotinha entra. Eu tenho muitos senões. Teve um podcast que eu participei uma vez do Titela. Sim. Titela Talk Show. Gente muito boa, Titela. Um abraço pra ele. Inclusive. E tinha uma pergunta pra torcida. Aliás, pro público lá, pros espectadores. Era num teatro. E aí uma pessoa perguntou, era assim... Se você valida... Era tipo o tiro ou não chapéu do Raul Gil, uma coisa dessa assim. Em quem você dá Robson de Castro. Não, essa é uma boa. Em quem você dá uma bengalada? Pro Robson de Castro. Aí eu falei assim, cara, muita gente... E foi na época que o Ceará tava quase caindo, tava na reta final de Série A. Eu falei assim, cara, muita gente vai chiar aqui, chiaram mesmo. Mas eu gosto do Robson de Castro, eu gosto do trabalho. Aí todo mundo, peraí, tá doido? Mas pra mim... O grande defeito do Robson de Castro foi a concentração. Você falou do Paes agora há pouco. E eu sei que aqui é o espaço da gente falar do Ceará. Uhum. Mas se você olhar a diretoria adversária, a diretoria do Fortaleza, não é só o Paes. Ele não concentra nele, né? Não é só ele. Ele é o cara, falei agora há pouco, da caneta, porque ele é o presidente. Mas você tem uma série de outras pessoas com relevantes participações. Na gestão do Robson, você tinha um Robson, no último ano, ou nos últimos 2, é que ele trouxe um profissional de fora, que aí veio o Jorge Macedo. Isso. Nos últimos anos de Série A de Campeonato Brasileiro, você tem, claro, toda a diretoria, todo o corpo diretivo, mas transparecia que era muito Robson. E um outro problema foi um não trabalho de uma continuidade. Até, mas o João Paulo não é uma continuidade? Mas o João Paulo, ele era do futebol, mas não tão ligado ao futebol, porque ele era do financeiro. Isso. Que é uma parte super importante também. Mas se você olhar, por exemplo, tudo bem que não é, a gente não tem que copiar ipsilíteres, né? Mas se você olhar do lado do Fortaleza, o do financeiro, se eu não me engano, é o Geraldo, não sei se é o Geraldo Luciano, tá? Nem eu sei direito se é o Geraldo Luciano, que é vice-presidente, Sim. mas enfim, é uma figura que está lá, que é importante, mas que ele não está totalmente ligado no futebol. Vocês estão me entendendo, né? Sim, sim. Então, faltou, no caso, na minha opinião, com relação ao Robson de Castro, faltou ao presidente do Ceará, naquela oportunidade, ter outras figuras que tivessem delegado poderes a ele ali no departamento, distribuir aquela situação. E, Antero, eu acho que isso também parte muito da segurança política que passa cada clube. Se o Fortaleza teve esse momento de instabilidade, né, principalmente quando estava na Série C, aquela briga, né, de disputas dentro do próprio clube, o Ceará está passando por um processo parecido com isso. Existe um racha dentro do Conselho Deliberativo do Ceará. E agora, até conversando ao longo da semana com o Dr. José Barreto Filho, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele falou da importância desse novo estatuto que vai ser criado no Ceará. E está sendo debatido isso. A gente ia até trazer aqui o Antônio José Maia, que é o presidente da comissão do novo estatuto que vai ser criado pela equipe do Ceará. Até dia 30, os torcedores podem ir lá no site, colocar suas sugestões sobre este novo estatuto, aquela situação de sócio-torcedor poder votar, sócio-proprietário ter mais direitos sobre a equipe do Ceará, ter mais divisões na equipe alvinegra e até em relação à SAF,
Fortaleza virou SAF, agora recentemente o Ceará está ainda nesse processo de mudança do estatuto para os conselheiros terem esse debate com mais afinco e aí sim ter este novo estatuto e a partir daí discutir umas novas mudanças de forma que o Ceará tome de conta dessa situação toda. Então, além disso tudo, vai ter esse novo estatuto, que vai ser mais uma mudança que vai passar internamente à equipe do Ceará, que os torcedores entendem como fundamental para o futuro do Alvinegro. Então, E essa aí, né, Jotinha? são as mudanças necessárias. Muito importante isso, porque senão vai voltar ao passado. No passado era assim. A diretoria trabalhava e tinha sempre alguém cavando ali para que nada desse certo Exatamente. e eles se beneficiarem. Exatamente. Isso aconteceu muito no passado. O Ceará mudou quando chegou Evandro Leitão, arrumou a casa, Robson. Eu entendo e também concordo com a sua opinião em relação ao Robson. O Evandro não fez um seguidor? Fez. Que era o Exatamente Robson. Exato. Né? E o Robson fez um bom trabalho. O Ceará manteve-se naquela estrutura física que a gente conhece, né? Ao meu ver, o pecado do Robson foi exatamente isso. Cuidar mais também do futebol. Uma agremiação, uma instituição como o Ceará, ela tem que ter títulos. Uhum. O torcedor cobra disso. Não quer só ver tudo bonitinho, tudo organizado A na cozinha? parte de estrutura, a cozinha. Olha um brilho. A Mas academia. tem que ter a cozinha, mas tem que ter o título, né, Tem que ter o título, o torcedor cobra disso. Por exemplo, o torcedor não está chateado com o penta do Fortaleza? Claro que está, né? Claro. E tem que estar mesmo. Né? Tem que estar mesmo. Perder, assim, por exemplo, um penta, para deixar o maior adversário conquistar 5 vezes um título, quando você teve um penta lá nos anos bem distantes, né? 1918, o Ceará foi pentacampeão, quer dizer, praticamente não existe ninguém vivo que viu o penta do Ceará. O Ceará poderia ser penta em 2015, quando o Fortaleza tirou naquele gol do Cassiano. Foi, né? foi. Quer dizer, aí chateia o torcedor. Ele quer ver a organização, quer ver o time todo sanado, sem dívida, mas ele também quer títulos. E se não ganha, aí complica muito mais a situação. E, sabe, o pessoal do Ceará tem que se unir mesmo. Se é que gostam do Ceará, da instituição, para que essas picuinhas, para que essas brigas, Ceará, essa divisão... Segundo o censo, o Ceará tem quantos milhões de torcedores? Mais de 2 milhões, né? Mais de 2 milhões de torcedores. Não é possível, J. Rômulo, Samuel, que dentro dessa faixa aí, mais de 2 milhões de torcedores, você não tenha, cabeças pensantes, pessoas preparadas, sabe? Pessoas que possam colaborar e contribuir com o time do Ceará. Não é possível, porque a gente diz assim, muita gente fala assim, tá lá o João Paulo, tá lá o Albeci, se sair o João Paulo, vai entrar quem? Não é possível, eu não estou dizendo que o João Paulo tenha que sair, não é isso. Eu estou só pontuando que não é possível que num ambiente de 2 milhões de torcedores você não tenha pessoas com capacidade para isso. E aí, Jota, vem, por isso que eu digo muito, o Ceará precisa fazer, quando falo o Ceará como um todo, o Ceará precisa olhar para dentro, o Ceará precisa olhar para si. Porque... fazer uma introspecção. Né? Precisa. Quando eu digo o Ceará, é o clube, mas todo mundo mesmo, assim, da sua oposição. Qual é a oposição do Ceará? É uma oposição que tá pronta, tá preparada mesmo? Bater só por bater é meio complicado. Bater só por bater, eu não tô fazendo crítica, não, eu tô falando como o Jotinha disse aqui, pensando no Ceará, pensando no clube, pensando na instituição. A gente tem o Ceará tem hoje uma oposição que, caso saia uma situação, você diga assim, agora essa oposição tem esse diretor que ele é muito bom, o pensamento é esse, porque o ABC era oposição. Ou era oposição. O ABC, né? Sim. Ele, até por uma questão, talvez política, ou até uma questão de que assim, olha, realmente, vamos abrir mais aqui o leque. E porque a política está em todo canto mesmo. Vamos abrir mais o leque aqui, vamos trazer outras pessoas, outras cabeças. Trouxeram um cara que era da oposição, que é o ABC. Então, ele precisa fazer esse movimento. E a questão, acho, fundamental do voto do torcedor. Fundamental. Já passou da hora, Samuel, você falou isso? Sim, Já passou da hora, Sambuca. E é fundamental, porque aí você delega responsabilidades também. É a questão do voto. Quem é que a gente vai escolher que seja o presidente? Como aconteceu, e repito de novo, a gente fala aqui de Ceará, mas aconteceu agora há pouco, Fortaleza, a transição da SAF. Caso a SAF não dê certo, o torcedor com a sua... Tero, mas o Fortaleza também tem lá 2 milhões, foram 1.000 e poucos votos. Mas é representatividade. Representando a torcida. Direito de voto. Votou. Então, quando o cara tem o direito de voto, é responsabilidade. Então, sai desse âmbito só da reclamação, e aí procura-se
entende-se, leia-se, vai buscar, se inteira, se programa, vota, escolhe e tem o seu grau de responsabilidade. Exatamente, o Vozão tá nessa pegada de mudança e até falando dessa coisa que você falou, 2 milhões de torcedores, a gente tem aquela situação não que o ligou Ceará aqui. teve aqui da Vozão Academy. A Vozão Academy é justamente para preparar futuros executivos do Ceará, torcedores que pensam o clube de fora para dentro, de dentro para fora, e aí vai se criando uma situação de alimentar essa situação de torcedores participarem mais do clube. E aí, até na perspectiva da Vozão Academy, teve 1.000 torcedores que participaram, né? A expectativa para 2024 é que 10.000 torcedores sejam inscritos, porque foi tudo muito rápido na Vozão Academy que aconteceu lá no Unifor. Então, e o momento não era legal, né? Exatamente, fica mais uma situação para o Ceará que tanto precisa do seu torcedor estar próximo. Até o Jotinha já tinha falado aqui em outras ocasiões no CearáCast, do torcedor abraçar o Ceará nesse momento tão decisivo do Ceará Sporting Clube. Isso é muito importante, Samuel, porque todo presidente ele sai da arquibancada. Sim. Todo presidente. Os antigos presidentes eram torcedores. Matou a pau agora, é isso aí. E os atuais também. O Evandro Leitão saiu da arquibancada. Robson de Castro também saiu da arquibancada. João Paulo saiu da arquibancada. Eram torcedores. No passado a gente tinha Dr. Eulino, Antônio Góes, Franzé Moraes. Todos eles eram torcedores. Então tem que ser mais preparados. Eles saem da arquibancada, mas a Ceará Academy é interessantíssimo esse projeto. Academy. Vozão Academy. Isso. Muito importante preparar, né? Trazer para dentro do clube, para vivenciar o clube, saber o tamanho desse clube, né? Uhum. E fica assim, algo assim muito positivo desse lado aí de quem criou o Vozão Academy. Até uma pauta que a gente vai trazer também aqui no CearáCast. Já está encerrando aqui o nosso nosso papo. Tem uma pauta muito boa, viu, Samuel? Sabe qual é? Pode escrever aí. Porque a gente falou muito pouco. Desculpa, falar. eu tomei muito tempo, né? Que mas da questão das demissões, né, que o Ceará fez, são demissões que têm perfis diferentes. Uhum. Né? O Juliano não deu certo, o Marcelino cometeu um equívoco. O Cristiano Ibiapina. O Cristiano Ibiapina, o supervisor que tá. Aí é uma outra questão, estava há muito tempo. Por que trocou o Cristiano, né? Qual é o impacto Acho que é mais dele? situação de reformulação que o Ceará vai passar agora no final do ano. É um ponto de reformulação dos jogadores. Os jogadores tiveram indisciplina, no caso do goleiro lá, que Christian teve indisciplina. E também o William Maranhão. William Maranhão. O Maranhão disse que não, né? Através da assessoria disse que não teve nada. Foi como um acordo, tá? Então são esses pontos de demissões, são nesse momento distintos, e se o Ceará está pensando em 2024, Jota, Samuel, tem uma questão de elenco aí que ele precisa se debruçar, viu? É verdade. Nossa, sim. Tem uma questão de elenco que ele vai ter que se debruçar. Até naquele roteirinho que eu passei pra vocês, tinha alguns jogadores que tinham fim de contrato. Mas a gente falou demais aqui. O assunto de mudança do Ceará acaba aqui alimentando isso tudo. Daqueles 5, eu disse ontem no Jogada primeiro tempo também, eu ficaria com o Paulo Vitor, eu renovaria com o Paulo Vitor. O Ceará teve uma tem um final de empréstimo. Esses aí são os 5 que estão em final de empréstimo com o Ceará. É o Varley, Paulo Vitor, Pedro Lucas, Chay. Pedro Lucas é um bom jogador, veio do Grêmio, mas não teve chance ainda no Ceará. Poderia ser dado essa chance a ele, né? Paulo Vitor ficaria. Para mim seria Tem muitos jogadores com contrato terminando, Samuel? Tem 9 jogadores com contrato encerrando agora nessa temporada. Um deles é o Luiz Otávio, que está perto de chegar aos 300 jogos. Fora dos empréstimos, né? Isso, fora dos empréstimos. Eu acho que o ciclo do Luiz Otávio terminou, mas a gente deixa para o próximo podcast. Fica aí a nossa deixa aí para o próximo podcast. Já tinha mais uma vez satisfação ter você aqui. Muito obrigado pelo bate-papo. Valeu, Samuel. Sempre à disposição, tá legal? Só ligar que eu venho correndo. Pega aqui o meu caranguejo, eu venho correndo. Hoje quase não deu certo por causa do trânsito, mas acabou dando legal. Deu bom demais. Foi ótimo estar ao seu lado, ao lado do Antero, falar pro torcedor do Ceará. Torcedor do Ceará, faltam 9 jogos. O Ceará está se remontando para 2024, né? Vamos apoiar. É isso. E até dispensa comentários, agradeço, viu, obrigado, por ter lembrado. Tenho mania de falar e ficar escrevendo, Samuel. Importante. E aqui também, meu papelzinho aqui também, todo podcast, pessoa que tá acompanhando a gente aí no Ceará, papelzinho aí. Tá aqui, tá com Samuca, tudo. obrigado, tá? Mais vezes aí, pode ficar à vontade. E na próxima eu queria me escalar já, se for essa do elenco aí, eu tô dentro, tá? Interessante. Tô dentro, essa do elenco eu tô dentro. A gente vai bater um papo legal aqui, trazer um cara legal pra poder falar também sobre o Ceará Esporte Clube, essa questão interna do clube. Importante. Mas aí é um spoiler que eu vou deixar pra você acompanhar no próximo CearáCast. Você que acompanhou a gente aqui na TV Diário, vai lá no YouTube do Jogada@SVM, se inscreve, deixa a sua curtida e acompanha os outros episódios que estão na nossa plataforma. Você que ouviu no áudio, vai lá também, tem outros episódios no tocador de áudio que você mais gosta, vai ter lá o CearáCast. E também, todas as quintas-feiras, aqui na telinha da TV Diário. Um forte abraço, espero vocês mais uma vez no CearáCast na próxima semana. Valeu, pessoal!